Bom, então, quando a gente fala de rendimento de motores de indução, nós temos um fluxo de potência que está relacionado a as várias perdas, aos vários efeitos magnéticos que fazem parte do fluxo de potência do motor. Tá bom? Então, quando a gente fala, né, de rendimento, né, a gente está falando só da parte da potência, na verdade, ativa, que está relacionada à potência que vai ser transformada em trabalho no motor de indução. Tá bom? Então, nós temos aqui um fluxo de potência na máquina. Primeiro, nós temos a potência de entrada da máquina, ou seja, a potência que está entrando nos terminais do motor. Bom, aí o que acontece? Na hora que essa potência é disponibilizada nos terminais do motor, na parte estática do motor, né, que é o estator, você tem perdas devido às bobinas terem uma parte resistiva, que a gente chama de perdas no cobre do estator, PCE. Se a gente retirar as perdas do cobre do estator da potência de entrada, nós temos a potência que vai para o rotor da máquina, né? Então, é a potência que vai para a parte girante da máquina, né? Então, que a gente pode, mais à frente, nós vamos definir que é essa diferença entre a potência de entrada e as perdas. A primeira perda que ele encontra quando essa potência está entrando no motor, a diferença da potência de entrada menos as perdas no cobre do estator é chamada de potência no entre-ferro, ou seja, é a potência que vai passar do estator para o rotor, tá bom? As outras perdas que nós temos na máquina são as perdas no núcleo, que nós vimos nos ensaios anteriormente, né, do ensaio a vazio, que determina as perdas no núcleo. Nós temos também as perdas no cobre do rotor, né, a PCR, né, que é dado no ensaio de rotor bloqueado. Nós temos as perdas rotacionais, que são atrito e ventilação, que podem ser determinadas também através de ensaio. E por último, descontando todas essas perdas, nós temos a potência de saída da máquina, que é a potência que realmente vai transformar a energia elétrica em movimento. É o que sobra da potência de entrada, a parcela que sobra da potência de entrada que vai se tornar em trabalho, em movimento. Então, a potência de entrada, né, ela é igual à potência de saída, mais as perdas no cobre do estator, PC, mais as perdas no núcleo, PN, mais perdas no cobre do rotor, mais perdas rotacionais. Então, as perdas, né, no núcleo são provenientes de correntes parasitas, devido à esterese, né, ou seja, o atraso, né, que ocorre na magnetização do núcleo da máquina, e depende muito também das características magnéticas do material, da frequência, da tensão de alimentação do campo magnético. Já as perdas no núcleo podem ser determinadas pelo ensaio, né, a vazio. As perdas rotacionais são devido a atrito e ventilação da máquina, né, que vai o atrito, né, devido a, ao rolamento, né, não oferecer um movimento perfeito, então existe uma perda só de você ter o eixo acoplado ao rolamento, né, você tem uma perda de potência, e por ventilação é porque a ventoinha ou a hélice que faz a ventilação na parte traseira do motor, ela exige uma potência para funcionar, né? Então, ela exige uma potência para vencer a resistência do ar, né? Então, existem perdas, né, por atrito e ventilação na máquina. Já as perdas rotacionais também podem ser encontradas por meio experimental. E quando a gente fala do rendimento, é a relação, né, entre a potência de saída e a potência de entrada. O que é a potência de saída? É a potência no eixo da máquina, tá? É aquela potência que é dada em quilowatt, né? Ou em CV em HP. Bom? E a potência de entrada é a potência que entra nos terminais da máquina, na hora que você energiza a máquina. Bom, a potência de entrada, ela pode ser calculada de duas formas, com valores de linha ou valores de fase, né? Lembrando que a gente está falando de motores trifásicos, a potência de entrada pode ser 3 vezes
a tensão de fase vezes a corrente de fase vezes o fator de potência, né, cosseno de φ. Quando você tem valores de fase, ou se você for utilizar valores de linha, a potência de entrada pode ser raiz de 3 vezes de linha cosseno de φ. Bom, como a gente determina as perdas no cobre de estator? Bom, as perdas no cobre de estator são as perdas relacionadas à resistência do enrolamento do estator. Então, as perdas no cobre de estator devido a máquina trifásica, as perdas no cobre de estator são 3 vezes a resistência de fase do estator, porque o modelo considera a resistência por fase, vezes a corrente de fase ao quadrado. Então, as perdas por efeito Joule, né, no rotor, são dadas por 3 vezes a R de fase do rotor, vezes a corrente de fase do rotor. Essa corrente de fase do rotor, se for um motor, por exemplo, de indução gaiola, você não vai conseguir medir, né, essa corrente, só se for um motor de rotor bobinado. Tá? Caso contrário, você não consegue fazer essa medição. Né? Então, existem outras formas para determinar as perdas do cobre do rotor. Já a potência do entreferro é a potência que sai do estator, né, descontada as perdas no cobre do rotor. Então, você pega a potência de entrada, tira a potência, as perdas no cobre do estator, que sobra a potência do entreferro. Quando falo do entreferro, o entreferro, gente, é, é aquele espaço, né, que tem entre o estator e o rotor, né, que dá liberdade para o rotor girar. Então, aquilo é chamado de entreferro. Entreferro por quê? Entre o ferro do estator, né, ou seja, entre a parte magnética do estator e a parte ferrosa do rotor, né, que também é o circuito magnético do rotor. Então, aquele espaço que dá liberdade do rotor girar é chamado de entreferro. Então, a gente está falando da potência que vai sair, né, da parte magnética do estator e vai para o rotor. Né? Então a gente tem que descontar as perdas do cobre do estator. Isso é potência no entreferro. A potência no entreferro, tá? Ela pode ser dada no outro slide, nós vamos ver que a potência do entreferro é 1 menos S, né, a potência mecânica. Tá bom? E a potência mecânica, desculpe, corrigindo, a potência do entreferro, né, é a potência de entrada menos as perdas no cobre de estator. Já a potência mecânica, né, é a potência do entreferro total descontado do escorregamento. Né? Lembrando que o escorregamento é a diferença entre a velocidade síncrona e a velocidade do rotor. A velocidade síncrona é a velocidade do campo girante do estator. Né? E a velocidade do rotor é a velocidade devido ao processo de indução do rotor, né, que ele sofreu a ação de forças magnéticas e começou a girar. Né? Então esse rotor ele nunca vai girar na velocidade do campo magnético do estator. Né? Então vai ter sempre essa diferença de velocidade, sempre vai ter escorregamento. Já a potência no rotor, né, pode ser dado, né, a gente pode até pegar essa outra equação para interpretar, né, que a potência mecânica é a potência do entreferro, mais escorregamento vezes a potência no entreferro, sendo que o escorregamento vezes a potência no entreferro são as perdas no cobre do rotor, tá? Ou a potência no cobre do rotor, né, que é S vezes a potência no entreferro. A potência no eixo, né, da máquina, que é a potência que vai ser dada na placa da máquina, é a potência mecânica menos as perdas rotacionais. As perdas rotacionais vão ser dadas, né, caso a gente vá fazer um experimento. E quem é o torque? Quem é o torque? Por que tem diferença de torque mecânico e torque no eixo? O torque mecânico é o torque da máquina sem descontar as perdas rotacionais. E o torque é sempre potência sobre velocidade. Que potência? Potência mecânica sobre a velocidade do eixo. Já o torque no eixo é o torque
descontado, né, as perdas rotacionais da potência. Então, por isso que a gente chama de potência do eixo, né, o PP do eixo, sobre a velocidade no eixo. Com isso, chegamos ao nosso exemplo. Nosso exemplo, nós temos um motor trifásico ligado em Y, 6 polos, 220 volts, tensão de linha, né, 60 Hz, a corrente nominal de linha de 25 amperes, fator de potência 0,86, né, que são os parâmetros, né, uns por fase, né, referido ao estator. Né. Tenho R1, né, que é 0,294, e tenho, né, R2, né, que é 0, né, que é 0,114, né, ohm por fase. Eu tenho X1, né, que é 503, X2, né, que é 0,219, e XM, que é 13,25, né, todos ohm por fase. Pode assumir que as perdas totais por atrito, ventilação e no núcleo são 403 watts. Né, são constantes, né, independentes da carga. Sabe-se que o escorregamento é de 2%. Então, para esse motor, calcule. Ele quer calcular a velocidade nominal do motor, a potência na entrada do motor, a potência do cobre do estator, a potência do entreferro, a potência dissipada do rotor, a potência do eixo do motor, a potência mecânica no motor, né, a potência no eixo do motor, o conjugado no eixo e o rendimento. Então vamos lá. A primeira coisa é a velocidade nominal. Para a gente calcular a velocidade nominal da máquina, nós temos que calcular primeiro a velocidade síncrona da máquina. A velocidade síncrona pode ser dada por 120 F sobre P, onde F é a frequência da máquina e P o número de polos. Lembrando que no exercício, que a máquina ela é de 6 polos e a frequência é 60 Hz. Então, qual a velocidade síncrona da máquina? A velocidade síncrona é 120 vezes 60 dividido por número de polos, 6 polos. Então, a velocidade síncrona da máquina é igual a 1.200 RPM. A velocidade no rotor tem que descontar o escorregamento. E escorregamento, falou no problema, é de 2%. Então, qual a velocidade no eixo da máquina, né? A velocidade nominal da máquina é a velocidade síncrona vezes 1 menos S. Então, a velocidade no rotor é igual aos 1.200, que a gente já calculou anteriormente, vezes 1 menos 2%, eu tenho que transformar para decimal, 2% é 0,02. Então, a velocidade no rotor da máquina, ainda em RPM, vai ser 1.200 vezes 0,98, que é 1.176 RPM. Bom, mas eu quero saber a velocidade angular da máquina, porque na hora que a gente for calcular o torque, nós vamos precisar dessa informação. Então, a velocidade angular da máquina, o WR vai ser igual à velocidade do rotor em radianos, em RPM, vezes 2 vezes π. Por que 2 vezes π? Porque 2π, né, é o comprimento em radianos, né, de uma volta, né, circunferência de uma volta em radianos, né, dividido por 60.
Então, isso daí vai dar quanto? 123,15 radianos por segundo. Então, essa daqui, né, é a velocidade angular, né, do motor. Como é que eu faço agora para achar a potência de entrada do motor? Como é que eu faço para achar a potência de entrada do motor? A potência de entrada do motor, ela é raiz de 3, V de linha, E de linha, cosseno de φ. Bom, eu tenho que pegar mais informações lá do exercício. Quem é a tensão de linha da máquina? 220 volts, né? Porque falou aqui, ó, a máquina de 6 polos, 220 volts, né? A tensão de linha. E a corrente nominal de linha é 25 amperes. E o fator de potência é 0,86. Então, a minha potência de entrada, P de entrada, vai ser 220 vezes 25 amperes, né? Tensão de linha, vezes corrente de linha, vezes raiz de 3, vezes, vou colocar o fator de potência logo, que aqui no exercício falou que é 0,86, vezes raiz de 3. Estou colocando assim para você fazer dessa forma na calculadora, para não dar erro, bom? Então, a potência de entrada é igual a 8.192,6 watts. Tá? Por quê? A gente já transformou em potência ativa aqui quando a gente multiplicou pelo fator de potência. Como é que eu faço para achar a potência dissipada do... Como é que eu faço para achar as perdas no cobre do estator? As perdas no cobre do estator, ela é 3 vezes a resistência de fase do estator vezes a corrente de fase. Observação. Para você utilizar, para saber a corrente de fase, você tem que saber qual a ligação que o motor foi ligado. Ó, o motor de indução ligado em Y. Se o motor está ligado em Y, nós temos que lembrar as relações de tensão e corrente no sistema trifásico. No sistema trifásico ligado em Y, a corrente de linha é igual à corrente de fase. Então, nesse caso, a corrente de fase é 25 amperes. Mas se fosse ligado em delta, a gente teria que calcular a corrente de fase. Porque no delta, a corrente de linha não é igual à corrente de fase. No delta, a corrente de fase é a corrente de linha sobre a raiz de 3. Tá? Então, nesse caso, eu posso... a gente pode até colocar uma observação aqui, ó. Olha lá, motor em Y, logo I de linha é igual a I de fase. Então, nós temos que as perdas no cobre do estator, elas vão ser 3 vezes. Qual é a resistência do cobre do estator? Foi falado aqui, ó, 0,294. Vezes a corrente de fase do estator, que é 25. 25 ao quadrado. Então, quanto que vai dar isso?
deu 551,25. Watt, né? Unidade de potência. Quem vai ser a potência do entre-ferro? A potência do entre-ferro, eu pego a potência de entrada e desconto as perdas no cobre estator. Bem simples. Então, PG vai ser igual a quem? PG vai ser igual a 8.192 menos 551,25. Que dá 7.640,75. 7.640,75 watts. Ou seja, né, a potência que entrou da máquina, né, já perdeu, né, já foi perdido uma parte devido ao cobre do estator. A potência ficou, né, foi dissipada no cobre do estator. Agora, nós vamos calcular, né, a potência dissipada no rotor. Bem facinho também. As perdas no cobre do rotor é o escorregamento, né, vezes a potência do entre-ferro. Então, as perdas no cobre do rotor vai ser igual escorregamento 0,02 vezes o valor da potência do entre-ferro que a gente calculou anteriormente. Quanto que vai dar isso? 152,81 watts. Essa é a potência dissipada no rotor, devido às barras de cobre do rotor. A potência mecânica, né, você poderia pegar a potência do entre-ferro menos as perdas no cobre do rotor, ou simplesmente 1 menos S, a potência no entre-ferro. Então, a potência mecânica vai ser igual a 1 menos 0,02, que é o escorregamento, vezes a potência no entre-ferro, 7.640,75. Então, isso vai dar 7.487,935 watts. Essa é a potência que, que sobra na parte girante da máquina, tirando as perdas devido ao efeito Joule nas barras de cobre do rotor. Ou se a máquina for de rotor bobinado, né, tirando a potência dissipada no cobre, né, do rotor da máquina de rotor bobinado. Tá bom? E para chegar à potência que chega no eixo que vai ser utilizado pela máquina na saída, a potência do eixo, também chamada potência de saída, eu tenho que descontar as perdas rotacionais. Então, qual é o valor das perdas rotacionais? Ou eu faço experimento, ou o exercício vai me dar. As perdas rotacionais, ele fala, pode-se assumir que as perdas totais de atrito, ventilação e no núcleo, né, sejam em torno de 403 watts. Então vamos assumir que as perdas por atrito e ventilação são de 403 watts. Então a potência no eixo
será igual a essa potência mecânica, sete mil quatrocentos e oitenta e sete vírgula novecentos e trinta e cinco menos, né, 403 watts, né, de perdas rotacionais. Então, isso vai dar 7.084,935 watts. Então, a potência que foi disponibilizada no eixo da máquina, a gente vê que teve muitas perdas, né? É claro que é um exercício teórico, mas na máquina ela entrou 8.192 e saiu 7.084, né? Então nós tivemos aí mais de 1.000 watts, né, de perdas, né? Umas perdas aí consideráveis. Bom, e quem é o torque no eixo da máquina? O torque no eixo da máquina é a potência no eixo vezes a velocidade no eixo. Tudo isso a gente já calculou. Então, o torque no eixo. Quem é a potência do eixo? A gente calculou no exercício anterior. Sete mil oitenta e quatro vírgula novecentos e trinta e cinco dividido pela velocidade no eixo. Está vendo que é um W eixo e não um N eixo? Então, isso significa que a velocidade é angular, que a gente calculou lá na letra A, 123,15. Então, torque no eixo. Torque no eixo. Deu 57,53 unidade de torque, Newton por metro. E qual o rendimento do motor? Rendimento é sempre a potência de saída sobre o que entrou. Quanto que você perdeu do processo? O rendimento vai dizer, né? Quanto que rendeu, né? Qual o rendimento, né? Qual o percentual da entrada que saiu da máquina? Isso é o rendimento. Então vamos lá. Rendimento. Quem é a potência de saída da máquina? A potência no eixo. É o 7.084,935. E a potência de entrada a gente calculou lá no início do exercício. 8.192,6. Pegar essa fração e multiplicar por 100 para me ter o rendimento percentual. Então, quanto que vai dar isso? Deu 86,48%. Então, é esse o rendimento, né, da potência que saiu da máquina em relação à entrada. Então, saiu 86,48% da potência que entrou na máquina. Teve perda de 14%.
Hoje em dia, esse percentual é baixo, tá? Hoje nós temos máquinas de alto rendimento, 94, 95%, ou seja, só 5% de perdas. Mas como eu exercício só para entender o processo de perdas que existe na máquina, né, para vocês terem a noção que o rendimento, né, deu algo não aceitável, né, mas algo que representa, né, algumas máquinas de indução, apesar de ser um exercício teórico. Então, nós vimos nesse exercício quais são as perdas que existem desde a entrada do motor até a saída. Né? E são essas perdas, né, que vão influenciar no valor do rendimento. Né? Então, o que fazem os fabricantes? Né? Eles olham essas perdas e verificam aonde dá para melhorar o rendimento. Ah, dá para mudar o condutor, né? Em vez de ser cobre, colocar alumínio. Né? Dá para colocar um rolamento melhor, né? Dá para fazer uma aerodinâmica melhor das hélices, né? Para reduzir as perdas por atrito e ventilação. Né? Dá para mudar o design da máquina, né? A aerodinâmica da máquina para a ventoinha, né? Ela cortar o ar diferente, ter menos resistência do ar, né? Para perder menos potência na hora da ventoinha girar. Então, tudo isso que é analisado, né, na hora de melhorar o rendimento. Beleza, turma? Então, com isso, né, nós finalizamos a parte de exercícios, tá, de motores de indução. Espero vocês na próxima aula para a gente tirar dúvidas a respeito dos exercícios da lista. Ok? Uma boa noite para todos e até a próxima. Tchau, tchau.